Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho trazer essa proposta desse lugar americano, né? Esse suplá muito lindo que eu confeccionei e mostrei lá no meu Instagram e bastante gente me pediu aula. Eu confeccionei aqui cerca de 8 lugares americanos, muito lindo, e eu acompanhei a videoaula de Samuel Ramos e fiz aqui algumas adaptações. A minha cliente queria que eu colocasse fio dourado, então eu acabei colocando aqui e vou estar passando para vocês, tá? Todas as modificações que eu fiz nessa peça e ficou um charme, gente. E já quero para poder mostrar para vocês também, gente, aqui o centro, aonde tem um acabamento perfeito, aonde você não consegue saber aonde começa a peça e aonde termina. Eu amei, eu não sabia confeccionar nenhuma peça redonda assim, né, fazer o acabamento que fique invisível, e eu aprendi. E é com muito carinho que eu venho trazer para vocês, tá? A nossa peça, ela comporta bem, ó, o prato, tá vendo, ó? Vou passar certinho as medidas para vocês. Nosso lugar americano, ele ficou medindo exatamente 40 centímetros no meu ponto, é um tamanho bom. Caso você tenha um ponto mais justo, pode ser que ele fique um pouquinho menor, mas tem como você adaptar e aumentar também, tá? E aqui, gente, eu também fiz uns porta-guardanapos, olha só que lindos. Bem simples, todo trabalhado na argolinha acrílica com ponto baixo e aqui adicionado o fio encanto. E eu vou estar ensinando vocês na próxima aulinha, tá? Eu espero que vocês gostem e agora vamos lá para nossa listinha de materiais. Bom, pessoal, na nossa aulinha vou estar trabalhando com vocês nessa cor maravilhosa, muito linda, né? Olha só que charme, para que vocês possam visualizar os pontos certinho, tá? E aqui eu estou utilizando a cor ouro, que é o 1449 Barroco Max Color da Círculo, número 6, tá? Um novelo desse, gente, de 400 gramas e 452 metros, dá para você confeccionar 3 peças, tá bom? No branco eu fui fazendo e deu para mim fazer 3 peças cada novelo, tá? Sobra um pouquinho para você iniciar o quarto. E aqui na parte do dourado, eu utilizei o fio encanto da Círculo. Esse é o normal, não é o slim, tá? Na cor 7577. E agora no Natal, né, a gente usa bastante desse fio, faz maior sucesso. E para trabalhar o fio Barroco Max Color, eu vou utilizar a agulha 3,5. Para trabalhar o fio encanto, eu vou utilizar a agulha número 3. Para fazer o acabamento da minha peça, eu vou utilizar uma agulha de tapeceiro número 14. E também vamos precisar de tesoura para fazer os arremates, certo? Então é isso, gente, é bem simples a nossa aula. Também vou estar ensinando vocês a fazer o porta-guardanapo. Eu ia fazendo uma aulinha diferente, mas como ele é bem rapidinho e fácil, eu já resolvi trazer aqui para vocês, tá? Lembrando que todos esses materiais vocês encontram lá no site do Armarinho São José, chega certinho aí para vocês. Bora lá então para nossa aula? Ok, pessoal, vamos iniciar então a nossa peça. Eu escolhi essa cor aqui para poder ficar bem visível para vocês. Vamos iniciar com anel mágico. Se você não souber, pode fazer aí 5 correntinhas, tá? E subir com ponto baixíssimo e fazemos então inicialmente, ó, 3 correntinhas. Feito as 3 correntinhas, eu vou adicionar aqui nesse anel mágico o total de 14 pontos altos, tá? Fora as 3 correntinhas. Ok, trabalhado 14 pontinhos altos, você vai fechar o seu anel mágico completamente, tá? Deixa a laçadinha para trás. E aqui nós temos as 3 correntinhas iniciais. Você vai ignorar as 3 correntinhas e vai entrar direto no ponto baixo, na alcinha do ponto baixo. Eu entro e faço aqui, ó, um ponto baixíssimo, tá? Agora, para que fique a emenda invisível, nós vamos entrar aqui, ó, no segundo ponto alto. Então, você alonga o fio aqui um pouquinho, tira da agulha, entra com a sua agulha de crochê no segundo ponto alto, você está no primeiro, você vai para o segundo. E busca essa laçadinha. Busca ela para trás, dessa forma, tá? E aqui, ó, ficou essas duas alcinhas, certo? Você não puxa, tá? Tem que ficar bem suave aqui o ponto, que se puxar muito vai ficar demarcado, e não é isso que a gente quer. Então, aqui, ó,
Feito essa laçada, você volta no mesmo ponto que você puxou a alça, volta no mesmo ponto, busca o fio lá atrás, ficando com 2 alcinhas, certo? Após, você vai fazer aqui, ó, como se fosse um ponto baixo e subir uma corrente, tá? Finalizamos, então, a primeira carreira e vamos para a segunda. A segunda carreira, nós vamos trabalhar 2 pontos altos para cada ponto de base. Já temos aqui o primeiro ponto, você dá uma laçada, entra no mesmo pontinho de base e coloca o seu segundo ponto, certo? Vamos para o próximo, um ponto alto, 2 pontos altos no mesmo lugar. Vai para o próximo, um ponto alto e 2 pontos altos no mesmo lugar. E vamos repetir isso até a gente chegar no finalzinho desta carreira. Ok, pessoal, chegamos aqui no final da carreira. Eu trabalhei no total de 14 grupinhos de 2 pontos altos no mesmo lugar. Agora, a gente vai fazer o grupinho de número 15, tá? Então, tá vendo aqui, ó, aquela laçadinha que a gente puxou para o segundo ponto, ela formou aqui. Você vai entrar por debaixo dela, com bastante cuidado, para ficar bem formada aqui o ponto, tá? Vai acrescentar o primeiro ponto e o segundo no mesmo lugar, bem certinho, tá bom? E aqui a gente tem o grupinho de número 15, porque lembra, nós trabalhamos 14 pontos altos e iniciamos com mais 3 correntinhas, que dá no total de 15, ok? Agora, nós vamos fechar da mesma forma que fechamos a primeira carreira. Você vai ignorar o primeiro ponto, que é o ponto baixo e uma corrente, e vai no segundo ponto alto aqui, ó, entrando nas 2 laçadinhas com o baixíssimo. Fez o baixíssimo, alonga o fio, entra no segundo ponto, que é o próximo, entra nele e busca essa laçadinha, passa ela aqui na agulha. Não aperta, tá? Puxa ela assim, deixa bem visível certinho. Se você puxar muito, vai ficar demarcado, tá bom? E aqui, ó, você vai entrar no mesmo ponto. Só dá uma voltinha, ó, entra no mesmo ponto, busca o fio, ficando 2 alcinhas, onde vai se formar aqui um ponto baixo. Suba uma corrente e agora nós vamos iniciar a nossa terceira carreira. Simples assim, você já vai começar a perceber que a parte da emenda vai ficando bem visível, tá? Damos uma laçada. Eu sempre vou iniciar o primeiro ponto com um aumento. Então, eu volto no mesmo lugar e vou colocar aqui o meu aumento, certo? Próximo ponto, um ponto alto sozinho. O seguinte é um aumento. Então, essa terceira carreira, nós vamos trabalhar um aumento separado por um ponto de base. Nós temos um total de 15 aumentos, tá? Então, nessa terceira carreira, vamos colocar um ponto alto de separação, que é um ponto alto sozinho, e logo em seguida a gente já vai fazendo o nosso aumento, que é 2 pontos no mesmo lugar. Ok, chegamos aqui no finalzinho da nossa carreira. Eu vou fazer o meu último aumento aqui, ó, na penúltima laçadinha, um pouquinho antes da laçada que a gente fez para fechar. Você vai fazer aqui 2 pontos no mesmo lugar. E vou finalizar com apenas um ponto naquela laçada que eu puxei para o segundo ponto alto, lembra? Então, você entra com todo cuidado para não fazer muito para baixo e acrescenta um ponto alto, tá? Porque eu fiz o anterior, o aumento, e o primeiro aqui também tem um aumento. Então, entre cada aumento tem um ponto alto sozinho. Agora, eu vou fechar, eu ignoro esse primeiro ponto, que é um ponto baixo e uma corrente, vou direto no ponto alto, faço um ponto baixíssimo, alongo o fio, novamente, entro no segundo ponto alto, busco a laçadinha e passo ela para trás. Dessa forma, sem apertar muito. No mesmo ponto de base, eu volto, faço aqui, ó, uma laçadinha, formando um ponto baixo, uma corrente, dou uma laçada e no mesmo lugar eu vou recomeçar o meu aumento. Então, eu venho e faço o primeiro aumento. Na quarta carreira, nós vamos fazer 2 pontos altos sozinho. Então, vamos fazer o primeiro, o segundo,
E no terceiro é a vez do aumento. Então, eu venho e coloco 2 pontinhos altos no mesmo lugar, certo? Um ponto alto sozinho, 2 no próximo ponto, e o terceiro eu sempre faço 2 pontos no mesmo lugar. E assim a gente segue a sequência da nossa quarta carreira. Ok, trabalhei o meu último aumento e tenho 2 pontos altos para adicionar aqui, um para cada ponto de base. Então, eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto sozinho e aqui o último nessa laçadinha da emenda, ó. Certo? E agora é só finalizar a carreira. Pulo inicial, entro no primeiro ponto alto, faço um baixíssimo, alongo o fio, entro no próximo ponto de base, busco essa laçadinha, passando ela para trás. E aqui a gente vai recomeçar a nossa próxima carreira, que é a carreira de número 5. Volto no mesmo pontinho de base, puxo a laçadinha formando um ponto baixo, uma corrente e já vou iniciar no mesmo lugar um ponto alto para iniciar o meu aumento. Na carreira anterior foi 2 pontos altos sozinho, nessa são 3, então a gente coloca um ponto alto sozinho, no próximo ponto de base o segundo e no próximo ponto de base o terceiro ponto alto sozinho. No próximo, você vai fazer 2 pontos no mesmo lugar. Então, essa carreira, vamos continuar fazendo aumento, porém, separados por 3 pontos altos sozinhos. Finalizando a nossa quinta carreira, trabalhei o meu último aumento, agora eu tenho que acrescentar 3 pontos altos sozinho. Então, eu faço um, no próximo ponto, o segundo, e na última laçadinha aqui, ó, eu introduzo a agulha e faço meu terceiro ponto alto sozinho. Feito isso, vamos fechar a carreira. Ignora o primeiro, entra aqui, ó, no ponto alto, faz um baixíssimo, alonga o fio, vem no segundo e busca a sua laçadinha. Ajusta, entra no mesmo lugar, faz um pontinho baixo, uma corrente e já faz o seu primeiro aumento. Agora, na próxima carreira, que é a carreira de número 6, nós vamos trabalhar, ao invés de 3 pontos altos sozinho, nós vamos trabalhar 4, fazendo 1, 2, 3, 4 pontos altos, um para cada ponto de base. O quinto, você vai trabalhar 2 pontos no mesmo lugar, tá? Então, pessoal, nós vamos precisar aqui no total de 8 carreiras, tá? E a gente iniciamos com 14 pontos e 3 correntinhas, que dá no total de 15. Na segunda carreira, fizemos o aumento. Na terceira carreira, fizemos aumento e um ponto alto de separação. Na quarta, fizemos aumento e 2 pontos altos de separação. Na quinta, tem aumento e 3 pontos altos de separação. Na sexta, nós vamos ter 4 pontos altos de separação. Na sétima, nós vamos ter 5 pontos altos de separação. E na oitava, nós vamos ter 6 pontos altos de separação, tá? Vamos continuar com os 15 aumentos normalmente na carreira. Então, pessoal, vocês estão observando que fica bem invisível, né? A gente sabe aonde fica a emenda, porque nós estamos confeccionando a peça, a gente sabe. Mas depois de pronta, ela vai ficar bem discreta e vocês vão gostar, tá bom? Então, vamos concluir até a oitava carreira e eu já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, finalizamos a nossa base. Olha só como ela fica bem certinha. Eu trabalhei aqui no total de 8 carreiras e na minha última carreira eu fiquei aqui com a separação de 6 pontinhos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí depois sim tem um aumento. E para finalizar aqui, eu fiz o meu sexto ponto alto, vou entrar aqui no ponto, fazer um baixíssimo e vou para o segundo, da mesma forma que eu fechei todas as outras carreiras, tá? E agora, gente, a próxima carreira, eu só vou iniciar aqui, ó, entro, busco o fio e faço um ponto baixo. A próxima carreira
ela é de pontos baixos. Então, até aqui, a minha base, ela está medindo 24 centímetros, tá? Contando desde o zero, 24 centímetros. Se eu for contar do 1, dá 25, tá? Então, você pode estar vendo aí a tensão do seu ponto, a base, ela dá 24 centímetros e o restante é a telinha, tá bom? Então, agora nós vamos para a próxima carreira, que é bem simples. Nós vamos trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Já iniciamos aqui o primeiro, vem para o próximo ponto e vai fazer a repetição, ponto sobre ponto. E essa carreira não tem aumento, tá? Você apenas vai adicionar um pontinho baixo para cada ponto de base, sem a necessidade de fazer dois no mesmo lugar. Certo, trabalhei aqui dando a volta e chegando aqui no final, vou trabalhar os meus dois últimos pontos que me resta. Faço ponto baixo e aqui no último da laçadinha também faço um ponto baixo. E aqui, gente, eu vou entrar nesse primeiro ponto e vou fazer apenas um baixíssimo e vou travar o fio e vou reservar. Aqui você não vai cortar, tá? Não corta porque a gente vai dar sequência. Aqui nessa peça, ele tem um pontilhadinho com fio encanto aqui nessa parte. Eu poderia finalizar a peça e depois vir com fio encanto, mas eu não gosto porque depois eu fico amassando o restante aqui da peça para poder fazer essa costura aqui. Então, eu já vou levar ela aqui para mim não ter que ficar depois amassando o bico do meu trabalho para poder passar o encanto, tá? Então, pessoal, para fazer essa carreirinha, eu vou trocar de agulha. Eu estava trabalhando com a agulha 3,5, eu vou reservar ela. E agora eu vou entrar com a de número 3. Eu prefiro para trabalhar o encanto, mas se você quiser, você pode continuar com a sua agulha 3,5. Faça aqui o nozinho tradicional. E eu vou colocar esse nozinho pelo lado avesso da minha peça. Vou deixar o meu fio aqui bem longo para não desmanchar. E um pouquinho adiante da onde a gente parou, é onde a gente vai começar essa costura. Temos aqui a última carreira de ponto alto e em cima de ponto baixo. Bem aqui, ó, em cima da carreira de ponto alto que você vai iniciar. Então, ó, eu vou colocar a agulha aqui, ó, tá vendo, ó? Bem onde o ponto alto, o ponto baixo, perdão, entra. Você entra com a agulha, o seu fio ele vai para o lado do avesso, esse nozinho, e você traz ele pra frente, dessa forma. E aqui, você vai caminhar ponto sobre ponto, introduzindo a agulha no próximo ponto de base, buscando o fio e passando assim, ó, como se fosse um ponto baixíssimo. E você vai caminhando sobre cada pontinho desse. Vanessa, tem aumento? Não tem aumento. Tá vendo a forma que eu estou segurando aqui, ó? Se eu tivesse com a minha rendinha toda aqui, ela ia amassar. E incomoda, viu, gente? Atrapalha, então é bom a gente já levar a peça, finalizando ela, tudo que tem que fazer. Porque aí depois você não fica sofrendo, tendo que dobrar a peça para poder fazer essa costurinha, né? Esse bordadinho. Então, gente, é bem simples, você vai fazer ponto sobre ponto e vai dar a volta toda na sua peça. E aí, ó, quando chegar no finalzinho, eu retorno com vocês. Certinho, pessoal, concluí toda a volta. E aqui no finalzinho, ó, faltando um ponto para eu finalizar, tá vendo? Eu vou aqui, ó, alongar o meu fio, vou estar cortando. E vou agora trabalhar com uma agulha de tapeceiro. Tiro aqui o meu fio, vou introduzir aqui. Eu sempre apanho nessa parte, mas vamos ver se agora eu tenho sorte. Ai, 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 parece que não. Consegui. E agora nós vamos fazer aquele arremate perfeito, tá? Que é o acabamento. Esse acabamento nada mais é do que você passar o fio na agulha, passar por debaixo das duas alcinhas do primeiro pontinho baixo, tá vendo, ó? Dando a voltinha, formando aqui, ó, outra laçadinha, tá? Tá vendo como que vai ficar bem visível? Aí, você introduz a agulha de volta, onde o fio está saindo, ó, você vai introduzir a agulha e vai sair pelo seu lado avesso da peça, tá? Dessa forma. E ele vai formar aqui, ó, outra laçadinha, como se fosse outro ponto.
certo? Ficando assim, ó, um acabamento invisível também. E aqui atrás é bem simples, ó, eu só vou virar. Eu não vou fazer o arremate da minha peça agora, então apenas vou fazer aqui, ó, um nozinho nesses dois fios, não puxa muito, tá? É só para não desmanchar e deixa ele aqui na espera, que se você puxar, ele demarca aqui na frente, tá bom? E agora eu vou voltar a trabalhar com a minha agulha 3,5 novamente. Aqui, pessoal, onde eu travei o fio, deixa eu puxar, eu fiz aqui um ponto baixíssimo, né? Você vai fazer aqui, ó, a mesma coisa que fizemos para fechar. Alonga o fio um pouquinho, vem no próximo ponto baixo, busca essa laçadinha e puxa ela para cá, tá? Para ficar um acabamento bem legal. Agora que eu aprendi, eu não paro mais de fazer esse acabamento. Vamos alongar aqui, o fio entra no mesmo ponto de base, no mesmo, tá? Entra aqui, busca a laçadinha e faz o seu primeiro ponto baixo. Nós vamos trabalhar agora a nossa rendinha. E essa rendinha, ela é trabalhada por 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Vamos pular 2 pontinhos de base, entra no terceiro e faz a repetição do ponto baixo. Dessa forma. 1, 2, 3, 4, pula 2 pontos de base, entra no terceiro, um ponto baixo. E vamos trabalhar assim por toda a volta da nossa peça. Ok, finalizei aqui mais uma carreira. E aqui, pessoal, deixa eu já passar a quantidade de argola. Nós vamos ficar aqui ao redor da nossa peça, no total de 40 argolinhas, tá? É importante que elas sejam em números pares, para que possa terminar, na hora da gente fazer o acabamento da peça, terminar certinho. E aqui no final, eu vou pular 2 pontos de base, vou entrar no terceiro. E para a minha argolinha de número 40, então vai me sobrar apenas um pontinho de base, tá? E isso não tem problema nenhum, apenas um pontinho de base. Para iniciar a nossa carreira, então, nós vamos fazer agora de forma diferente. Nós vamos fazer uma corrente, em vez de prender aqui com 3 correntinhas ou 4, eu vou fazer uma corrente, dou uma laçada e aqui, ó, na alcinha desse ponto alto, eu vou introduzir, ponto alto não, ponto baixo, eu vou introduzir aqui a agulha e vou fazer um meio ponto alto deitado. Tá vendo essas 3 laçadas? Eu vou buscar a 4ª laçada e finalizar tudo junto. Assim, o meu ponto fica centralizado, aonde eu posso voltar por debaixo da peça, buscar o fio e iniciar com o meu ponto baixo, tá? Vamos fazer agora, ao invés de 4 correntinhas, 5. 1, 2, 3 e 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Esse aqui é o ponto baixo. Vem para a próxima argola e coloca um ponto baixo. Fica dessa forma. Novamente, 5 correntes. Próxima argola, um ponto baixo. 5 correntes, próxima argola, um ponto baixo. E assim a gente vai rodear toda a nossa peça. E eu volto com vocês para me ensinar mais uma vez o acabamento aqui, como que a gente faz, tá? Ok, chegamos aqui no finalzinho da nossa carreira. Vou fazer aqui a minha penúltima argola com 5 correntinhas. Prendo com ponto baixo e agora para a última, ao invés de eu fazer 5 correntinhas e prender aqui com ponto baixíssimo, eu vou fazer uma corrente e um ponto alto, pegando aqui, ó, nesse ponto baixo inicial. Introduz a agulha, busca aqui o fio e faz um pontinho alto. Dessa forma, fica um ponto alto deitado com uma corrente. Agora, pessoal, vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui no início, ó. Eu volto dentro da mesma argola, busca o fio e já tem aqui, ó, um pontinho baixo. Ponto baixo formado, você vai trabalhar, então, novamente, 5 correntes, vem na próxima argola, um ponto baixo. 5 correntes, vem na próxima argola, um ponto baixo. Então, você vai trabalhar essa sequência, gente, ó. 5 correntes, um ponto baixo, 5 correntes, um ponto baixo, e sem pular nenhuma argolinha. E para finalizar, você vai finalizar da mesma forma que a gente finalizou a carreira anterior. Faz um ponto baixo, uma corrente, um ponto alto deitado aqui em cima, tá? Então, nós vamos ter no total de 4 carreiras, já estamos trabalhando a terceira. Então, você vai fazer 4 carreiras para a gente iniciar
a outra etapa. Certinho, pessoal, concluí toda a minha volta, olha só como que fica bem certinho. E vou fazer a minha última argola, tá? Pessoal, a gente sempre vai ter 40 argolinhas, tá? Não aumenta apesar da quantidade de carreira. Vou finalizar com uma corrente, venho aqui, faço um ponto alto deitado, pegando no ponto baixo da carreira inicial, certo? E volto aqui, novamente, eu vou repetir um ponto baixo. Agora, não tem mais correntinhas, agora nós vamos trabalhar pontos altos. Sem corrente nenhuma, dou uma laçada, vou vir aqui, ó, dentro da minha próxima argola e vou trabalhar 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontinhos altos, certo? Dessa forma. Terminou os 9 pontos altos, vem na argola seguinte e faz apenas um ponto baixo. Aí, você vai vir para a próxima argola e vai repetir a sequência de 9 pontos altos. E assim por diante, por toda a volta. Em uma argola, você acrescenta 9 pontos altos. Na argola seguinte, você prende com um ponto baixo e na próxima recomeça novamente os 9 pontinhos altos. Deixa eu fazer mais esse. 3, 6, 7, 8 e 9. Terminou, vem na próxima argola um pontinho baixo. E assim, nós vamos dando toda a volta na nossa peça para ficar dessa forma. Prontinho, pessoal, finalizei aqui a minha carreira, dei toda a volta. Esse bico de acabamento, gente, ele deu no total de 20 bicos com 9 pontos altos, tá? Porque nós temos 40 argola, então 20 ficou com pontos altos e as outras 20 com ponto baixo, beleza? Então, aqui para finalizar é bem simples, feitos 9 pontos altos, vira sua peça. Aqui, ó, nas duas alcinhas, você vai olhar aqui, ó, nas duas alcinhas do ponto baixo, você vai buscar esse fio para o lado direito, direito não, avesso, ajusta, e aqui você prende com um ponto baixíssimo, alonga o fio. E já pode arrematar aqui, ó, cortar para fazer o acabamento depois, tá? O acabamento é bem simples, no finalzinho eu vou estar mostrando para vocês. E agora, nós vamos entrar com o detalhe com fio encanto, tá bom? Pessoal, é bem simples essa peça, nem precisa de técnica de blocagem, tá vendo como os pontos já se assentam? Com a mão mesmo, ó, você abre as argolinhas, ó, com a mão, não precisa de ferro, não precisa técnica de blocagem nenhuma. Olha só, fica perfeito, tá bom? Bem certinho, não embabada nem nada, tá bom? Então, na próxima etapa, nós vamos entrar, então, com acabamento, com fio encanto em toda essa volta. Lembrando que até assim a peça já fica um charme, né? Muito linda. Eu vou estar aqui, ó, fazendo nozinho tradicional novamente. Agora, gente, eu vou trabalhar o meu acabamento com a agulha 3 novamente, tá? E se você quiser ficar com a 3,5, você também pode. Então, aqui, ó, bem aqui nessa parte, nós temos os 9 pontos altos e o baixo. Você vai entrar aqui, ó, dentro do ponto baixo, saindo lá atrás, e vai buscar essa alcinha, tá? E aqui é da mesma forma que a gente trabalhou essa parte. Nós vamos costurar, entrando por dentro do intervalinho, ó, de cada ponto alto, mas na parte de cima, não aqui no meio, tá? Na parte de cima, ó. Entra, busca o fio, faz o contorno. Entra, busca o fio e vai fazendo o contorno. Temos 9 pontos altos, então, você vai caminhar sobre os 9... até chegar aqui, ó, no ponto baixo. Chegou no ponto baixo, mesma coisa, ó, entra e faz essa costurinha. Eu vou fazer aqui mais um pouquinho e vou aproximar para vocês poderem verem com mais detalhe. Já está no fim de tarde aqui e a iluminação, ela reduz bastante, gente.
Estou com 3 lâmpadas aqui, mas tá bem difícil de manter a claridade para vocês. Eu espero que vocês consigam visualizar. Então, gente, a costurinha, ó, é essa daqui, ó. Dessa forma, ó. Ela fica por cima do ponto alto. Tá vendo? Ó, bem por cima. Depois, a gente vai entrar com uma segunda, que vai trabalhar a laçadinha de trás desse mesmo ponto alto, tá bom? Mas aí é opcional, você vai colocar se você quiser, tá? Então, a gente vai concluir essa volta e eu já retorno com vocês pra gente dar sequência. Chegando aqui no finalzinho, faltando um pontinho para finalizar, eu vou alongar o meu fio. Novamente, eu vou estar arrematando. E com a agulha de tapeceira, eu vou fazer o mesmo arremate que eu fiz, que eu ensinei vocês. Passa na agulha, vem aqui, ó, na primeira, as 2 alcinhas que iniciamos, entrelaça, entra aqui, ó, na última e sai pelo lado avesso. Sai lá no lado avesso. Reserva a agulha. Aqui eu vou fazer um nozinho provisório, só por enquanto, tá? Para eu dar sequência. Então, pessoal, se vocês quiserem fazer até aqui, já fica lindo a peça de vocês. Mas se você quiser fazer, né, até o detalhe da forma que eu fiz, então bora lá. Novamente o nozinho. Aqui, ó, do mesmo lado de onde você arrematou, você tem o ponto baixo. Você vai trabalhar. Nós temos 2 alças, tá vendo? 2 alcinhas do ponto alto, você vai trabalhar apenas a de trás. Vamos começar pelo ponto baixo. Introduz a agulha no meio do ponto baixo e sai atrás, tá? A argolinha da frente, ela vai ficar livre. Aqui você busca o fio, novamente. Vamos fazer aqui, ó, o seguinte, ó. Laçou o fio, vem na próxima argolinha aqui do ponto, ó, busca e faz uma laçada, como se fosse um baixíssimo. Já trabalhamos sobre o primeiro ponto alto. Vem sobre o segundo, sobre o terceiro e sobre o quarto ponto alto, caminhando com pontos baixíssimos, pegando apenas a laçadinha de trás. No quinto ponto alto, você vai introduzir a agulha pegando as 2 laçadinhas que fica atrás do ponto, ó, as 2. E aqui você vai fazer o baixíssimo, normalmente. Vai subir 3 correntinhas, volta na base e faz o baixíssimo novamente. Agora, ao invés de 3 correntinhas, eu vou fazer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Volto na base e faço ponto baixíssimo novamente. Agora, eu repito 3 correntes. 1, 2, 3, volto na base e faço ponto baixíssimo. Nós acabamos de fazer aqui, ó, aquela folhinha com 3 correntes, 5 correntes, 3 correntes. A diferença é que fechamos ela com ponto baixíssimo para ficar mais delicada. Agora, é só descer os 4 pontos altos restantes, trabalhando com o ponto baixíssimo. 1, 2, 3 e 4. Tem que pegar bem certinho a alça, senão ela desfia. 4 pontinhos. E agora, eu me deparei com ponto baixo. Vou trabalhar a mesma coisa no ponto baixo, pegando a laçadinha por trás, ó. E agora, eu conto novamente 4. 1, 2, 3, 4. Chegou aqui, ó, no ponto alto de número 5, você vai pegar as 2 alcinhas de trás do ponto, tá vendo? Busca o fio fazendo um baixíssimo. E aqui nós vamos repetir novamente. 3 correntinhas, volta na base, um baixíssimo. Agora é a vez de 5 correntes. 3, 4, 5, volta na base, um baixíssimo. E agora 3 correntes. Volta na base e faz um baixíssimo. Terminou o baixíssimo, vem completando os 4 pontos altos, fazendo o ponto baixíssimo, ó. 3, 4. Sempre quando eu chego nesse 4, eu enrosco. E aí, depois venho do ponto baixo e assim por diante. Aí, você sobe novamente nessa outra argola, fazendo 4 baixíssimo. E quando chegar no quinto, você entra com 2, pegando as 2 laçadas e suba 3 correntinhas e fecha com ponto baixíssimo. Olha como que fica. Fica dessa forma.
mas você tanto pode fazer fechando com um ponto baixo. Eu acho que o baixíssimo ficou mais delicado aqui, mas você que escolhe a forma que você vai fazer, belezinha? Bom, eu vou concluir toda a minha volta e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, trabalhei toda a volta da minha peça, fazendo todo o acabamento aqui, ó, com fio em canto. Olha só que delicadeza, gente. Lembrando que é opcional, você tanto pode fazer sem o encanto, ou trabalhar o encanto sem o picozinho também, que ficaria muito bom. Então, aqui, gente, eu finalizei com agulha de tapeceira igualzinho eu ensinei pra vocês, tá? E eu dei um nozinho aqui, ó, pra ficar na espera. Então, é bem simples. Aqui eu tenho 2 nozinhos, porque é da carreira de baixo e da carreira de cima, ó. E aí, você tanto pode esconder esses fios com a agulha de tapeceiro ou com a agulha de crochê, tá? Eu prefiro a de crochê, só que aí eu vou usar uma mais fina para ficar mais fácil. Eu pego aqui, ó, essas duas alcinhas aqui debaixo, certo? E vou esconder durante alguns pontos aqui. Então, eu venho aqui, ó, bem no fio encanto mesmo, para ele ficar bem discreto na parte do avesso. Aí, eu passo, vou dando uma ajustada, venho um pouquinho mais pra frente, ó, pego mais outro fio e vou passando. Como eu já dei o nozinho, eu não preciso me preocupar tanto com isso, porque o nozinho já deixou meu fio seguro. Eu só escondo, caminho aqui, vou cortar esse excesso. Corto aqui, ó. E essa pontinha que ficou, eu vou fazer um pinguinho de cola bem em cima, ó, bem em cima aqui, ó. Quer dizer, embaixo da pontinha e vou assentando aqui, ó, essa pontinha dela pra ficar bem discreto. Agora, esse outro fiozinho aqui de cima é o mesmo esquema, só que eu vou passar ele no sentido contrário, eu vou esconder pra esse lado, tá? E aqui é a mesma coisa, você faz o nozinho, aperta bem e esconde ele aqui no contorno. Aqui na parte do anel mágico, você vai ajustar e vai fazer o seguinte, ó, eu faço assim, ó, deixa eu mostrar bem. Ele tá nesse sentido, então eu não posso puxar ele pra cá que vai desfazer, tá? Só que eu faço assim, ó, eu venho nessa direção que eu não podia, mas eu vou nela, eu passo a agulha entre os pontos, pode ser agulha de tapeceiro, tá? Eu uso a de crochê porque é mais fácil. E antes, eu deixo um ponto aqui, ó, esse ponto vai travar o meu fio e não vai deixar que a peça desmanche. Aí, eu busco essa laçadinha, ó, e escondo nos pontos restantes, tá vendo, ó? Dessa forma. Então, ele ficou travado, ele não vai nem pra frente nem pra trás. Escondo mais um pouquinho. Pessoal que não tem paciência pode usar agulha de tapeceiro, tá? Eu não tenho paciência de passar a linha na agulha, gente. Aí, eu corto o excesso, venho com a colinha e ponho só um pinguinho pra sentar aqui, ó, essa pontinha e ela não se mover, né? Então, eu vou fazer esses arremates aqui também. E antes, gente, deixa eu só mostrar uma coisa pra vocês. Eu vou virar aqui com todo cuidado pra não colar minha mesa. Eu vou aplicar a minha etiqueta. Quem faz essas etiquetas pra mim é a Art Laser, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você. Caso você queira acessar, é só entrar em contato, tá? E pra colocar a minha etiqueta, eu vou procurar a posição. Eu quero colocar aqui, então eu vou pegar o fio da mesma cor da minha peça. Ele tem 3 cabos, né? 6 cabos, eu divido em 3, tá vendo, ó? E vou passar aqui nos 2 furinhos das laterais. Passei, tá vendo, ó? Ficou 2 fios, um para cada lado, posiciono aonde eu quero que fique bem aqui embaixo, posiciono bem. Eu vou virar a emenda pro outro lado, que aqui vai ser a frente. Posicionei aqui, ó, eu venho com agulha de crochê, por baixo eu puxo uma alça e depois um pontinho um pouco à frente eu puxo a outra. E faço isso do outro lado também. E aqui pelo meu lado do avesso, ó, ficou essas 2 tirinhas. E aí, eu só amarro. A primeira, eu não aperto tanto. A segunda e a terceira, eu já aperto mais. Aperto mais, faço a mesma coisa aqui na outra.
E eu vou esconder esses fios e vou fazer o arremate igualzinho eu fiz com as outras, ó. Puxo ele aqui entre alguns pontinhos, ó, e já vou escondendo. Corto o excesso e colo, tá? E a minha etiqueta fica assim pelo lado da frente, tá vendo, ó? Fica muito linda. Vou terminar de fazer os arremates e já volto falar com vocês. Prontinho, pessoal, fiz todo o arremate. Olha como que a peça fica bem limpinha, sem fio nenhum. Agora eu só viro ela aqui do avesso. E olha só que lindeza, tá vendo esse pontinho, gente? Caiu uma caneta bem aqui em cima na hora que eu tava mexendo aqui. Ai, agora para tirar vai ser difícil, mas vamos lá. Olha só, que charme que fica quando você coloca a sua etiqueta também. E lá no Instagram, gente, eu mostrei ele todo no branco, mostrei o jogo completo. Caso você não me acompanha lá, tá? Bora lá para você conseguir acompanhar, assim, mais em tempo real, tá? O que eu tô fazendo, o que eu tô produzindo. Sejam muito bem-vindas lá. Agora, pessoal, eu vou tentar explicar para vocês rapidinho o porta-guardanapo. Eu ia fazer um vídeo separado, mas eu vou colocar aqui já porque ele é bem rápido e prático de fazer, tá? Então, nós vamos precisar de uma argolinha acrílica. Essa daqui, eu vou medir aqui com vocês o tamanho dela. Ela é pequena. Bom, do 0, ela dá 5 milímetros, tá? Se for do 1, ela dá 6, tá bom? Desse tamanho, 5 milímetros? Não, 5 centímetros. Falei errado, gente, olha só. Então, vocês podem estar adquirindo a de vocês lá no site do Armarinho São José. Eu compro lá e compro de pacote, super compensa. Então, você vai utilizar a mesma cor que nós trabalhamos a nossa peça para fazer aqui ao redor. Então, gente, é bem simples, tá bom? Não tem erro. Faz o nozinho tradicional, introduz a agulha por dentro da argola e agora você vai começar a trabalhar em toda essa argola, prendendo com pontinhos baixos, ó. Na minha branca, eu trabalhei o total de 35 pontinhos baixos. Se vocês quiserem fazer a mesma quantidade que eu, podem fazer também. Isso depende muito da tensão do ponto. Se for muito apertado, você pode adicionar mais ou menos também, se você preferir, ok? Certo, gente? Trabalhei aqui os 35 pontos. No último, eu alongo o fio, vou cortar. E aqui eu vou fazer o acabamento com agulha de tapeceiro, igualzinho a gente fez com o fio encanto. Passou, você tem o primeiro ponto inicial, você vai vir no segundo, passando aqui, ó, nos 2 pontinhos por cima. Ajusta o fio e o ponto que a gente está saindo aqui, ó, esse aqui, você entra por dentro dele, ó, saindo aqui atrás, ó, bem aqui atrás. Aí, ele vai se formar outra laçadinha aqui em cima, tá? E aí, o acabamento fica bem legal. Agora, como eu tenho aqui mais um fio, eu vou pegar essa pontinha e vou caminhar entre os pontos pelo lado de trás, saindo bem à frente, porque aí depois eu vou fazer o arremate final ainda, tá? E essa aqui inicial é a mesma coisa, o certo já é trabalhar sobre ela, mas eu não trabalhei. Então, eu vou esconder ela aqui também, certinho, pessoal? Já escondi aqui os meus fios, eu só vou arrematar depois, tá? Então, agora a gente vai entrar com o fio encanto, um acabamento bem simples de fazer. Esse acabamento é do mesmo jeito que a gente fez aqui na peça com ponto baixíssimo. Você vai entrar aqui, ó, em uma das argolinhas por trás, tá? Tem duas, você entra na de trás e vai começar a trabalhar entrando, ó, cada pontinho desse, buscando o fio encanto, ó. E vai costurando da mesma forma que a gente fez na peça. Aqui o ponto tá um pouquinho apertadinho, por isso que eu até prefiro trabalhar com a agulha número 3, porque ela entra, né, com mais facilidade aqui, ó, atrás do ponto, tá? E assim você vai trabalhando, ó, por toda a volta, para fazer o seu porta-guardanapo, tá vendo que simples? E ele fica bem delicadinho e bem certinho, tá? Então, vamos lá. Chegando aqui no finalzinho, faltando um ponto para mim finalizar, eu vou alongar o meu fio, vou novamente cortar. E aqui eu já vou entrar com agulha de tapeceiro para fazer o acabamento que a gente vem fazendo, tá? Vem aqui, ó, nas duas primeiras laçadinhas do primeiro ponto, passa a agulha, puxa aqui e volta aqui dentro, ó, do último ponto saindo lá atrás.
e dar aquela fechadinha. E aqui atrás, gente, com a agulha mesmo, ó, você vai caminhar por alguns pontinhos, por dentro dos pontos, na verdade, né? Pra poder ficar escondido. Puxou, aqui atrás você vai pegar todo esse excesso de fio, vai cortar, e aqui, ó, a pontinha que sobrou, você vai colocar um pinguinho de cola, igual a gente tem feito nas outras peças, tá? Nos outros arremates. Cola bem, quanto menor a pontinha, mais discreto o arremate da sua peça, tá bom? Eu gosto de colar, tem gente que só esconde, não tem problema, cada um faz da forma que achar melhor. E olha só, que gracinha que fica. Prontinho, pessoal, assim ficou a nossa peça, olha que linda que ficou. Aqui está o guardanapo, eu vou colocar o prato para vocês terem uma noção mais ou menos, né, de como fica. E olha só, gente, como que comporta muito bem. Eu achei essa peça muito linda, apesar das alterações que eu achei necessário fazer. Eu diminuí aqui, né, a quantidade de argolinha que o tradicional, que o pessoal costuma fazer. Eu fiz menos. E também tem esse acabamento aqui com o fio encanto. Eu optei por fazer aqui, né, de uma forma um pouco diferente, mas não muda muito dos modelos que já tem por aí, tá bom? E como vocês me pediram bastante lá no Instagram, eu resolvi trazer com muito gosto para vocês, tá? Como vocês viram, eu fiz o jogo na cor branca, esse aqui eu fiz colorido para que vocês possam visualizar. E é isso, gente, eu espero que vocês gostem. Se fizer essa peça, me marque lá no Instagram para que eu possa compartilhar o seu trabalho no meu story, ok? Um grande beijo e fiquem com Deus!